Esta aula é sobre conector maior. É a primeira parte, depois tem outra. Aula de conector maior em PPR. O conector maior é uma estrutura metálica rígida que faz parte da armação metálica da prótese parcial removível. Este elemento constituinte da PPR irá desempenhar a função de unir todos os outros elementos. Ele proporciona estabilidade em função de sua rigidez. Esta estabilidade é essencial para evitar alavancas sobre os dentes pilares. É importante que todo tipo de forças geradas durante a alimentação sejam direcionadas para o longo eixo do dente. Dessa forma, o ligamento periodontal consegue transformar forças que pressionam o tecido ósseo em forças de tração. Esse tipo de força age de forma benéfica sobre o tecido ósseo. Foram desenvolvidos vários tipos de conector maior. O principal motivo para isso foi o de poder selecionar o conector maior que contorne a situação crítica. Força da mastigação, que não é no sentido do longo eixo do dente, forma uma alavanca e essa alavanca faz mal para o dente pilar. Seleção do conector maior. A seleção dos conectores está na dependência da quantidade de rigidez necessária para o conector distribuir adequadamente as forças entre os dois lados do arco. Depende também da presença de acidentes anatômicos que devem ser contornados. Para sua escolha, devemos analisar o antagonista natural ou artificial. O tipo de dente antagonista determina a intensidade da força gerada durante a mastigação de alimentos. Dentes artificiais geram uma força menor e não estão sujeitos a movimentações dentárias que devem ser evitadas. Outra consideração que devemos ter durante a seleção é se o rebordo residual é móvel ou firme. O rebordo residual assume uma importância fundamental em casos clínicos onde a PPR apresenta extremo livre, pelo menos em uma das arcadas. Nestas situações, ele age diretamente como elemento de suporte e sustentação da força mastigatória. A presença de grande quantidade de fibromucosa móvel pode desestabilizar a capacidade da cela de transferir a força mastigatória sem criar alavancas nos dentes pilares. Se a fibromucosa de revestimento do rebordo se movimenta, ela movimenta a cela também. Isso cria uma alavanca nos dentes pilares. Isso não é bom. Crista do rebordo normal ou reabsorvida. A qualidade do tecido ósseo pode facilitar a movimentação da cela durante a mastigação sobre os dentes artificiais em regiões de extremo livre. Somente o rebordo normal e regular é capaz de estabilizar a cela da PPR. O rebordo côncavo ou com algum tipo de irregularidade facilita a movimentação da cela, criando alavancas sobre o dente pilar. Assoalho da boca raso ou profundo. Em PPR inferior, devemos moldar pedindo para que o paciente coloque a língua para fora, com a intenção de levantar o assoalho da boca e estabelecer uma moldagem ativa, demarcando o ponto de ação muscular do assoalho. Este procedimento muitas vezes não é realizado e a moldagem indica um espaço maior para a colocação da barra lingual. Nesta situação, a barra pode ser posicionada sobre a área de ação do músculo. Isso pode levar à formação de úlcera e impede que o paciente use a PPR. Quando o paciente põe a língua para fora durante a moldagem da arcada inferior, ele movimenta o assoalho da boca para cima.
Isso mostra onde o músculo age. Tórus presente ou ausente. Casos mais severos, se faz necessário o uso de cirurgia para remover o tórus e viabilizar o posicionamento do conector maior. Outra situação que pode exigir a intervenção cirúrgica é a presença de freio lingual interferindo com a posição do conector maior. O conector maior deve ser rígido para agir efetivamente. Esta rigidez pode machucar tecidos moles próximos desses conectores. Tórus é um crescimento ósseo benigno, também chamado de exostose. Gostou da dica? A posição da língua pode interferir. Um conector maior com área maior, devido à presença de instabilidade, pode interferir com a movimentação da língua, trazendo desconforto para o paciente ao ponto de que alguns rejeitam o aparelho. Poucos dentes ou dentes mal posicionados necessitam de conectores mais rígidos para aumentar a estabilidade durante a mastigação. Contorno ou formato da cavidade bucal. O contorno da cavidade bucal pode interferir com o posicionamento do conector maior, alterando o desenho. Em casos onde se exige um desenho com mais espessura e amplitude, pode ser que o formato da arcada interfira nesse desenho. Passividade. A passividade durante a ação das forças mastigatórias é de extrema importância, uma vez que a pressão exercida nos tecidos do rebordo ou da arcada podem levar à formação de úlceras na região onde ele for colocado. A gengiva marginal é um ponto importante e devemos localizar o conector a pelo menos 6 mm do extremo da gengiva marginal. Esta posição permite que a gengiva se mantenha saudável. Se invadirmos este espaço, ele poderá desenvolver uma inflamação, principalmente na presença de placa bacteriana, afetando o tecido periodontal. Cobertura. O desenho do conector maior deve cobrir a menor área possível, desde que ela seja capaz de proporcionar estabilidade para o funcionamento da PPR. Um desenho menor e que cubra uma quantidade menor de tecido gengival favorece a higienização e evita a retenção de alimentos durante a mastigação. O conector maior deve ter um desenho com amplitude suficiente para ser rígido e conseguir distribuir as forças mastigatórias sem sobrecarregar qualquer dos seus elementos constituintes. A principal função do conector maior, então, é proporcionar estabilidade para que os outros elementos da PPR possam desempenhar seu papel, transferindo a força mastigatória no sentido do longo eixo do dente, sem formar alavancas, que podem desestabilizar algum dente pilar. Você acha que acabou? Tem mais! Olha a outra aula!